Piero, fique online novamente. Você já questionou a natureza da sua realidade? Isso não significa nada pra mim. Westworld, a nova espetacular série da HBO, finalmente terminou a sua primeira temporada, né? Todo mundo curtiu muito. Incrível, né? A gente tinha muito medo do final dela, porque outras séries também já tinham começado bem e terminaram não decepcionando. Mas ao contrário, essa daí terminou de maneira impactante, incrível. Ela foi tipo, a primeira temporada inteira ela começou foda, aí o segundo capítulo, tipo, manteve o nível. Terceiro também, sabe, ela foi... Não teve nenhuma, tipo, aquela barrigada, assim, que você... não precisava disso, né? Ela foi bem concisa, né? Pra mim, olhando, essa é a primeira série que eu acompanho que ela realmente cumpre a proposta que uma série vem. Que uma série traz, que é o quê? Ser um filme que não pode ser contado em 2, 3 horas, né? E ela conta. Eu não consigo pegar um capítulo e tirar. E olha que Westworld não é uma série que tenta impactar você em todo capítulo. Não, ela tenta contar uma história. Como a gente já comentou aqui antes, é uma ficção científica no estilo de um livro, né? Ela não tem pressa, ela não joga cenas de ação, ela não fica jogando plot twists pra você, nossa, que incrível. Ela conta uma história e ela esmiuça. Ela não tenta ser inteligente, mudando tudo toda hora. Olha, você achava que ia ser isso, mas era isso. Sim. Não, ela é inteligente. Ela não tenta ser. Porque ela tenta explicar a visão dela, obviamente, né, sobre aquele tema que é a inteligência artificial, que é a relação das pessoas, sobre o que é importante para uma pessoa ou para uma inteligência, sabe? Ele esmiuça isso. E nisso torna a série, a obra, interessante. Né? Ele não joga simplesmente frases de efeito, como por exemplo do Mr. Robot, que já começa com uma grande frase que é banal ali, ela não serve para o crescimento da história ou do personagem. Só comparando rapidinho, como você falou do Mr. Robot, né? Que a segunda temporada é lá no quinto capítulo que realmente começa uma pegada ali, sabe? E essa não, é realmente desde do primeiro, né? Desde o começo. Como você falou, é um filme que me fez lembrar, neste sentido, o Stranger Things da Netflix, Sim. que ele é um filme de 6, 7 horas, né? E o Westworld tem essa mesma pegada. Que é o ideal. Ele não tenta, tipo assim, te fazer você ficar na frente da TV lá, assistindo por, sei lá, 24, que seja 12 capítulos mesmo, sabendo que você poderia ter visto toda essa história em 3, em 4. Muita série boa é assim. Westworld, como a gente já comentou aqui também, ele é uma série que inova trazendo elementos de ficção científica do passado, como Star Trek, sabe? Que não pauta em coisas mirabolantes, em coisas inacreditáveis. Ele pauta em pegar a ficção e estender ela um pouco e questionar como que ela vai evoluir de verdade. E fazer você questionar a sua vida, a sua realidade também. Ele mistura a ficção científica na pura essência. Você pega a ciência, você estica ela mais um pouco e você imagina qual que é o seu papel ou o papel dela dentro da sua vida. Cara, isso gera muito. A gente pode trazer um paralelo com isso, com um filme que teve um destaque também no ano, que é A Chegada, que é um filme de ficção científica, que ele faz você questionar algumas coisas, ele pega elementos do seu dia a dia também, né? E faz você questionar a sua vida, trazer novos pontos, usando sempre a ciência como base, né? Exatamente, isso, cara, pra quem gosta de ficção, pra quem gosta de uma boa história, é um prato cheio, como poucas séries e poucos filmes hoje em dia estão entregando pra você. Se você for comparar com o próprio filme do Westworld, né, o de 73, ele é um filme de ação, assim. Sim, ele é um filme de ação. É o Exterminador do Futuro. Inclusive, se você for comparar o plot ali do Westworld com o que depois o Michael Crichton escreveu, o Parque dos Dinossauros, é igual. É um parque de diversão que dá tudo errado e alguém sai matando. Só matando e outro fugindo. É a mesma pegada, né? E a série muda isso. Nossa, ela subverte totalmente. Ela só pega a ideia. Só o parque. Só o parque. Sim, e os próprios personagens que eles utilizam, que são praticamente os mesmos personagens atualizados, é só a ideia deles também, né? Tipo, ela não fica se apegando, não, esse personagem era um vilão e ele será um vilão aqui. Esse personagem... O Homem de Preto, lá era um robô. Nossa, aqui é outra coisa, ele tem outra utilidade. E uma coisa super interessante, pense, é um derivado que é muito mais interessante que o original. E a série,
como você falou, ela cuida do texto, de fazer você questionar, traz muita referência a Shakespeare, vixe, muita cara, coisa. Os textos dessa série é a coisa mais incrível que eu já vi no cinema. Olha, eu adoro... No cinema. Não, no cinema. Cinema mesmo. Você pega, por exemplo, sei lá, Matrix, que tem frases inacreditáveis. É uma série de... no caso, Westworld é uma série de 10 horas... que tem mais frases incríveis, mais pensamentos incríveis do que o próprio Matrix, que eu amo de paixão. Que é comparando ali com o Mr. Robot, ele pega muita frase de efeito, mas às vezes é meio gratuito. Às vezes não, né? A maioria das vezes é jogado. Poucas vezes você tem, no Mr. Robot, você tem uma frase que realmente serve pro crescimento de um personagem. É que no Westworld funciona assim como no Matrix, quando o personagem evolui, para ele mostrar para você isso, ele fala um texto. Nesse texto está mostrando a evolução dele. No Neo fala isso a todo momento, a Trinity fala isso sempre. E o Westworld é assim tipo, 100%, são 10 horas. Quando o personagem evolui, que todo momento eles estão evoluindo, ele cita uma frase, ou uma frase de Shakespeare, ou uma frase própria adaptada, que daí é muito refinada, é muito bacana. Que nem aquela parte ali que, não é um spoiler, assim, só comentar rapidão, que o Ford tá falando com o Bernard, né, que eles estão ali embaixo lá e ele comenta, a narrativa, sabe, daquela coisa, é um poema aquilo lá, sabe? Exatamente, que ele chega, um determinado personagem, né, ele está sob domínio do outro, e em vez dele falar, faça isso, ele fala, vou fazer uma narrativa, e ele declama a ação. Cara, isso é muito bonito e serve pra história, não é gratuito. Não é uma cena simplesmente, vou fazer uma cena bonita. Assim, não, né? Você vê a evolução do personagem, você vê aquela cena sendo mostrada de uma maneira extremamente bela, extremamente poética. E pra completar o texto são as atuações, né? Cara, Anthony Hopkins está espetacular na série. Você vê todas as microexpressões que ele tem. Você sabe tudo aquilo que a gente fala que ele é bom? Ali ele prova que ele é bom mesmo, que ele não fez alguns filmes bons. Ele é bom. Não, ele é um excelente ator. E o que mais me chama a atenção... Não é só ele, são todos. É isso. Porque você tem, por exemplo, sei lá, em House of Cards, por exemplo, que você tem um personagem principal que é um ator consagrado, que você espera muito dele... E aqui você vê os personagens secundários com atuações incríveis. Cara, você acredita no que eles estão falando. Quantas vezes eu assistindo, eu olhava e falava assim... Cara, como essa mulher me convence que ela ama esse cara? E até quando os personagens os robôs estão desligados, né? Você vê aquela, tipo assim, sem... Eles dão comando de voz ali sem expressões, sem emoções, né? Diminui 75% do seu quando eles ficam sem expressões, você vê que tem vida naquilo ali, sabe? Quando os robôs são desligados, eles ficam com aquele olhar perdido. Quando volta? De uma hora pra outra, você tá sério, de repente volta toda aquela emoção, começa a chorar de novo. E até o Piazinho lá consegue fazer isso, né? Também. Não, sinceramente, eu não consigo lembrar. Agora eu tô tentando lembrar uma atuação que eu achei fraca. O Rodrigo Santoro, primeira vez que ele aparece, ele tem todo um linguajar bem canastrão mesmo, né? Só que lá pro final, que ele aparece bem mais, você vê ele atuando bem. E como ele é bem representado, né? Tudo bem que ele é o galanzão, né? O latino, né? Mas... Ele é o cowboy bonitão ali, né? E tal, mas essa pegada canastrão dele faz parte do personagem, né? Sim, não é uma deficiência de atuação. Sabe, o que ele... Se ele fosse diferente, seria questionável, né? Sim, só que mesmo assim, no final, quando ele se conversa mais, que ele fica mais natural, você vê que tem uma interpretação massa. E da companheira dele também. Cara, 100%. Eu acho que eu tô maravilhado com a interpretação dessa série. A HBO, você vê que não é só efeito especial que você precisa fazer pra poder montar uma série ou um filme bom. Ao mesmo tempo que ela faz um episódio espetacular como Game of Thrones, né, a Batalha dos Bastardos, consegue fazer uma série somente com textos. Lógico, que teve um puta do orçamento, foram $100 milhões pra, né, também, mas muito isso também por causa do salário dos atores, são atores conhecidos, né? Mas ela consegue construir uma coisa sem te impressionar visualmente, sabe? Na minha opinião, ela tá muito à frente das outras séries nesse quesito. Nesse quesito, mesmo Game of Thrones não acompanha ela no quesito atuação e no quesito trama, no quão bem ela é desenvolvida. Ela tem defeitos também, né? Só que assim, eu tenho 2 efeitos que eu coloco nela, né? Eu não me importo, eu gosto até, né? Que é o que? A série, ela não te impacta tanto episódio por episódio. Isso é um verdadeiro caso de amor, né? Eu amo a pessoa, ela tem defeito, mas eu não me importo. É isso. É porque assim, eu gosto da narrativa, eu gosto do texto
da série, então eu não me incomodo dela não ter cenas de ação ou plot twists logo no começo. Eu não me incomodo. Mas isso vai impactar no quê? Que quando a grande massa, quando for assistir a série, talvez ache ela um pouquinho parada, porque está muito acostumada, por exemplo, com Game of Thrones, que quase todo capítulo tinha uma reviravolta incrível, uma morte inesperada, então faz você querer ver o próximo capítulo. Então, isso pode ser um defeito que talvez não gere toda a exposição, né? Não retenha tanto as pessoas que assistem ela, né? E o outro defeito é que tem um arco da Maeve que eu não gosto. Logo lá pro meio, né? Aparece. Ela eu sei que é uma personagem que muita gente gosta. Sim, não, né? Todo incrível. mundo gosta dessa parte, mas que a gente viu um defeito nesta parte de que tudo ocorre meio rápido demais, né? Um pouquinho forçado. Um pouquinho forçado. Isso que eu reclamo, porque é uma obra que eu não consigo ver outros defeitos, né? Ela é muito bem estruturada. Quando um personagem... Tem um defeito. Tem outro defeito, é verdade. Mas eu não vou falar aqui porque é spoiler. Então, lá pra frente, a gente vai continuar falando dessa série e aí eu vou comentar sobre esse defeito. Mas essa personagem, por exemplo, ela tem uma função muito foda, que faz todo sentido, mas é um pouquinho forçado. Já como essa obra é tão bem feita, eu posso destacar isso como um defeito. Mas, cara, se ela já... Vamos pegar a ideia do Matrix de novo. Matrix tem seus defeitos, mas as qualidades são tantas que você passa batido, porque se você for ter um grau de chatice desse nível, você não assiste série nenhuma. Exatamente, mas Westworld é uma série que realmente vale a pena você assistir. Eu recomendo de todo o coração mesmo essa série. Talvez seja o melhor começo de uma série que eu tenha visto. Não lembro de uma outra série que tenha... Por exemplo, Lost. Lost também. Lost, aquele primeiro capítulo é de você chorar. E inclusive esta talvez seja a série que traz de volta aquele espírito de Lost de debates e teorias. Exato. E o que será que vai acontecer? Será que é isso? Será que não é isso? Porque as outras séries têm alguns pontos que você... pode ser que isso aconteça, mas não tem realmente várias teorias assim. É que o Westworld ele tem um debate filosófico de várias etapas e ele debate isso dentro da própria série. Então você está acompanhando online o debate e o seu outro amigo está acompanhando do outro lado. Então você tem um entendimento, o teu amigo tem outro entendimento e a série depois ela mostra a visão dela. Sabe? Isso além dos plot twists ainda. Sim, então, cara, ela é uma série para se debater. Vamos martelar de novo o Mr. Robot, né? Que ele foi feito para ser uma série assim. Que é uma série que tem uma ideologia, que vai explicar essa ideologia e a gente vai criticar. Só que lá eu acho o exemplo como não se deve fazer. Sabe? Você mostra uma ideologia muito fraca, tipo, sabe, briga de PT, tipo, sabe, de partido político que nada a ver o que eles estão falando, né? E o Westworld não, ele se pauta na ciência, naquela discussão bem feita, e você entra com o teu questionamento ali, ainda mais as teorias. Então ele volta ao que Lost era antes, só que com um final da primeira temporada consistente. Se tivesse uma temporada, eu falaria que já tá ok. Sim, pra mim já seria uma série inacreditavelmente boa, entendeu? Mas ela ainda deixa pontos abertos para ter essa continuação. E a gente quer discutir isso. E o que é legal porque eles já têm planejado 5 temporadas. Eles já sabem o caminho que vai seguir. Sim, eles pararam a primeira temporada 6 meses só para definir essas 5 temporadas aí para entregar o pacote completo. Então eles sabem o que eles estão fazendo aí. Nolan, J.J. Abrams, junto aí tá foda, né? Olha. Westworld é uma série que a gente ainda vai falar muito aqui no canal. A gente já falou, vai aparecer aqui um vídeo sobre a filosofia de Westworld, né? Que a gente pega esse ponto, realmente. Mas como a segunda temporada vai ser só começo de 2018, a gente vai ter 2017 inteiro pra gente comentar teorias, ver o que vai acontecer daqui pra frente, falar de cada personagem, né? Então se você gosta do assunto, se inscreva no canal, vai aparecer a logo por aqui, é só clicar, é facinho. Clica aí no outro vídeo também para conhecer mais, lógico. A gente fala bastante ainda sobre filmes, sobre games, sobre HQ, então não se preocupe, você vai achar conteúdo para você interessante aí no nosso canal. É isso aí. E pro começo do ano a gente vai ter que ficar falando de Westworld e Game of Thrones, né? Até chegar. Exatamente. Então é isso, a gente fica por aqui e volta a qualquer momento com mais um Arena Nerd. Valeu. Modo offline.